Deus não nos pede licença para se comunicar diferente de nós. Na liturgia deste domingo, 26º do tempo comum, veremos na primeira leitura que a palavra de Deus não é monopólio de ninguém, que os dons de Deus não podem ser privatizados ou restritos a determinadas pessoas ou instituições, e que não podemos reter o que Deus concedeu para a vida de todos. A palavra foca sobre o papel do líder e afirma que o perigo é liderar sozinho, não dar vez a ninguém. Isso pode gerar cansaço, dificuldades e queixas. Sozinho não posso mais carregar esse peso. Liderança partilhada é decidir juntos o que é melhor para todo o povo. Alguém já dizia: é melhor errar com a comunidade do que querer acertar sozinho. Fica claro que a vontade de Deus, expressa nas palavras de Moisés, é que todo o povo participe das decisões que visam ao bem comum. Participação popular é fundamental no discernimento e na busca de condições melhores para os que mais precisam. Oxalá todos recebessem o Espírito e profetizassem. O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, nos fala que não podemos ter ciúmes e disputas em nossas comunidades. Dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras! No bairro, no local de trabalho, quantas guerras por invejas e ciúmes, mesmo entre os cristãos. O mundanismo espiritual leva alguns cristãos a estarem em guerra com outros cristãos, que se interpõem na busca pelo poder, prestígio, prazer ou segurança econômica. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à Igreja por alimentar um espírito de contenda. Mais do que pertencer à Igreja inteira, com a sua rica diversidade, pertencem a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. Por isso me dói muito comprovar como em algumas comunidades cristãs e mesmo entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo custo e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. Quem queremos evangelizar com esses comportamentos? Mas se virem o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas, isso é sempre uma luz que atrai. Na segunda leitura, Tiago denuncia o acúmulo de riquezas de alguns a custo da miséria de muitos. Ele nos diz que Deus não deixará de ouvir o grito das pessoas injustiçadas e pedirá contas a quem retém os recursos que ele destinou a todos. A privatização da riqueza nas mãos de poucos denuncia o sistema social injusto em que vivemos. Para ele, a perda de sensibilidade é a causa de toda a miséria humana. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim e foi um grande escritor da Igreja primitiva, falando sobre a riqueza excessiva, assim se expressou: todas as grandes riquezas são filhas ou netas da iniquidade ou injustiça, porque um não pode achar o que o outro não pode ter perdido. Ele conclui dizendo: ou o rico é injusto, ou do injusto é herdeiro. O Papa Francisco, em Lampedusa, na homilia da missa pelas vítimas dos naufrágios em 8 de julho de 2013, também fazia o seguinte alerta: hoje, ninguém no mundo se sente responsável por isso. Perdemos o sentido da responsabilidade fraterna. Caímos na atitude hipócrita do sacerdote e do levita de que falava Jesus na parábola do bom samaritano. Ao vermos o irmão quase morto na beira da estrada, talvez pensemos: coitado, e prosseguimos o nosso caminho. Não é dever nosso, e isto basta para nos tranquilizarmos, para sentirmos a consciência em ordem. A cultura do bem-estar, que nos leva a pensar em nós mesmos, torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolas de sabão. Estas são bonitas, mas não são nada, são pura ilusão do fútil, do provisório.
Essa cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros, antes leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. No Evangelho, vemos que Jesus não nos pede licença para se comunicar. Diferente de nós, frente às realidades complexas, não temos o monopólio de Deus. Jesus reprova a intolerância, o exclusivismo e prega a solidariedade, a hospitalidade e a unidade no que é essencial, amor aos pobres. Ele nos diz que o escândalo é acumular à custa da miséria, fechar-se, não servir. Uma igreja que se fecha em si, que não se deixe interpelar pelos problemas e sofrimentos dos menores. É uma igreja que trai a missão de Jesus. Jesus prega a radicalidade do reino com símbolos fortes, que não se pode levar ao pé da letra. Cortar a mão, isto é, o mal agir, cortar o pé, isto é, corrigir a direção errada, arrancar o olho, isto é, o modo de ver as coisas com cobiça, ciúme, inveja, ambição, etc. Concluindo, penso que a liturgia quer nos dizer que o Evangelho de Jesus tem uma dimensão social tão profunda que deixá-la de lado ou negá-la significa desconfigurar completamente o anúncio e a prática de Jesus Cristo, o Filho de Deus, razão de nossa fé. Fazer uma opção de fé cristã sem assumir um compromisso social na linha da busca da justiça, da solidariedade, da supressão das situações de miséria, da justa distribuição dos bens, da defesa da vida, da opção pelos pobres, da organização dos trabalhos em defesa dos seus direitos fundamentais, é uma opção de fé incompleta, capenga, insuficiente. Fazer uma opção de fé e colocar-se contra esse compromisso é uma opção de fé falsa, é uma idolatria. A opção de compromisso social é uma graça de Deus. Se não a tivermos, mas ao menos não criticarmos os que as possuem, já é um grande avanço. Combater ou depreciar os que caminham por essa direção é combater e depreciar o próprio Deus que vê, ouve e desce para libertar todos nós, os que sofrem as consequências desse mundo injusto e desigual. O que mais machuca são as críticas que vêm de dentro, dos próprios irmãos e irmãs dos próprios cristãos. Oxalá ninguém precisasse apresentar um dia diante do tribunal de Deus a desculpa que não sabia que era necessário se comprometer e transformar as realidades temporais. Enquanto é tempo, escutemos o clamor dos pobres e dos que sofrem, pois caso contrário, mesmo que um morto ressuscite, não ficaremos convencidos. Boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus.